Mais um reajuste no preço do combustível. A Petrobras anunciou que a partir dessa terça-feira, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha ficarão cerca de 5% mais caros. Está muito caro, a gente não aguenta mais, não tem condição nem de trabalhar mais, é todo dia aumentando, ninguém aguenta isso. Por que tá tudo tão caro? Gasolina a mais de R$5. O quilo da carne por baixo, R$40. Botijão de gás passando de 100 em algumas cidades do Brasil. E o litro de óleo chegando a 10. Quem depende do carro para trabalhar ou vai no mercado comprar comida da mesa da família tá sentindo na pele. Você lembra como era com R$100? Dava para fazer uma boa compra no mercado, encher o tanque do carro. Hoje não tá dando para nada. Afinal, por que as coisas estão tão caras no Brasil? E qual é a responsabilidade do governo Bolsonaro nessa inflação? Esse é o tema de hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Inflação. Quem viveu nos anos 80 tem péssimas lembranças dessa palavra. O preço das coisas mudava do dia para a noite, com aquelas famosas etiquetas uma em cima da outra. Empresários conseguiam burlar as tabelas e vender por um preço maior. A fome e o desemprego dominavam o Brasil. Bom, se a gente olhar agora, em 2021, parece que esse pesadelo está de volta. Hoje, o item que mais tem aumentado o custo de vida das famílias é o preço dos alimentos. E comida cara pesa muito mais no bolso de quem tem menos. Não à toa, o IPEA estima que a inflação para os mais pobres foi mais que o dobro do que para os mais ricos em 2020. A diferença foi de 6,2% a 2,7%. Para se ter uma ideia, em 2019, esse número foi quase igual. Inflação de 4,4% para os mais pobres e 4,2% para os mais ricos. A inflação está aumentando o abismo. E com a interrupção do auxílio emergencial, a fome bate à porta de milhões de famílias brasileiras. E o retorno de um auxílio minguado não vai resolver isso. Arroz, óleo, carne, o preço dos itens básicos está um absurdo completo. Sabe, Galo, esses dias eu fui no mercado. Fui com as crianças e tal. Uma das minhas tarefas de casa é fazer a compra do mês. Bicho, a compra que antes custava R$700 para comprar tudo, do mês inteiro, deu 1.200. Eu não comprei nada a mais. Tá um negócio bizarro. Eu acho que hoje, no Brasil, o lugar de maior insatisfação social é um supermercado. Todo mundo de cara feia. O supermercado virou um barril de pólvora. Você anda em qualquer periferia do Brasil, em qualquer parte, eu aqui nos mercados que eu vou, a irritação, a revolta, ainda é o sentimento de impotência, de uma raiva individual. Sobe tudo. Só o salário que não sobe, em algum momento vai explodir isso aí. Uma das razões das coisas estarem tão caras é a alta do dólar. O real é a moeda que mais perdeu valor no mundo em 2020. E não só em relação ao dólar. O real se desvalorizou praticamente em relação a todas as outras moedas. Agora vamos entender por que o preço das coisas aumenta quando o dólar fica mais caro. Primeiro, com o aumento do dólar, qualquer coisa que depende de importação fica mais cara e aumenta o preço final do produto. Segundo, com o dólar caro, fica mais vantajoso para os grandes produtores do agronegócio venderem para fora do que para o mercado interno. E isso faz com que sobre menos para o Brasil, aumentando o preço, principalmente dos alimentos. É isso mesmo. A tal da mão invisível do mercado faz com que falte comida na mesa dos brasileiros em nome do lucro do agronegócio exportador. E para piorar, o Brasil abandonou completamente a política de apoio aos pequenos produtores agrícolas. A gente não pode esquecer que boa parte da comida que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar, vem da pequena produção. Um país que não tem política agrícola para o mercado interno, que abre mão da soberania alimentar, que tem milhões de hectares plantados e convive com a fome. Uma política de segurança alimentar passa por algumas medidas simples. Por exemplo, a Política Nacional de Alimentação Escolar, uma lei de 2009 que previa que ao menos 30% dos alimentos da merenda escolar das escolas municipais fossem comprados da agricultura familiar. Se houvesse governo no Brasil, a gente podia pensar em distribuição massiva de cestas básicas
para quem tem fome, com alimentos vindos diretamente da agricultura familiar, um programa que poderia funcionar como complementação do auxílio emergencial. Mas não é isso que acontece hoje. E enquanto o custo de vida vai se transformando num drama para grande parte da população, tem gente lucrando. Gente que só especula com a volatilidade do real, que vive apostando e ganhando muita grana com o aumento do dólar e do valor das commodities. Sem falar nos que mandam dinheiro para fora e com isso ampliam ainda mais a desvalorização do real. Para se ter uma ideia, só em 2020 foram mais de 11 bilhões enviados para o exterior em investimentos financeiros. E além da inflação dos alimentos, tem a do combustível, que afeta a população toda, mas especialmente os caminhoneiros e muita gente que depende do transporte próprio para fazer pequenos serviços e comércio. Sem falar nos milhões de desempregados que no meio da pandemia e com o agravamento da crise tiveram como única alternativa virar entregadores do iFood, Rappi ou então motoristas da Uber. Todo mundo sai prejudicado. Por que teve esse aumento brutal do combustível, quase semanal, né? Uma inflação semanal toda hora reajustando na bomba. A Petrobras, com o Bolsonaro, adotou uma política de fazer o repasse imediato do preço internacional para a bomba. Então se deu um problema no posto de petróleo da Arábia Saudita, aumentou o preço internacional do petróleo, vai aumentar o preço da gasolina aqui no posto do Campo Limpo. Isso é uma insanidade. Quem ganha com isso? Vai falar o português claro aqui. Quem ganha são os grandes acionistas da Petrobras, porque isso aumenta o lucro da empresa. Uma empresa pública, bicho, ela não tem que servir só para lucratividade. Essa é a grande diferença. Uma empresa privada, no capitalismo, o objetivo dela é o lucro, é a rentabilidade. Ok. Uma empresa pública, claro que ela precisa ter ganho, ela precisa sobreviver, mas ela tem uma função social. Não tem sentido ela estar pautada só para o lucro dos acionistas, aumentando a gasolina todo dia, que afeta a economia como um todo. Afeta eu, você e quem for no posto de gasolina abastecer o seu carro e chega no mercado. Porque a maior parte do transporte de mercadoria no Brasil é por via rodoviária, quase 90%. Se aumenta o preço do óleo diesel do caminhão, vai aumentar o preço da maçã, vai aumentar o preço de todos os produtos. Essa política da Petrobras é insana. Mas o que podia ser feito? Olha para o mundo, existem várias medidas de não fazer o ajuste imediato do preço. Uma delas, por exemplo, é a média móvel de preços, que alguns países adotam. Então, aumentou a cotação de hoje do preço do petróleo, você não vai botar isso na bomba. Você faz o reajuste anual. A empresa segura e aí depois você vai ter um momento que aumenta, um momento que diminui e vai ter uma média anual de reajuste, que pode ser uma redução ou um aumento, a depender do valor do preço do petróleo internacionalmente. E aí você vai fazer a média anual. Você dá muito mais estabilidade, muito mais segurança. Outra medida que é tomada por alguns países é o fundo estabilizador. Tem momentos que o preço do petróleo baixa. Isso aconteceu. Pós-crise de 2008 e tal, o barril do petróleo baixou. Então, o que você faz? No momento em que baixa muito, você não repassa inteiramente a baixa para o preço da gasolina. Com isso, você faz um fundo. E esse fundo depois sustenta que quando aumente o preço, você também não repasse a alta. Então você garante uma estabilização do preço, que ele não fica em função da especulação internacional do preço do petróleo ou das decisões da OPEP. Você entende? Existem medidas para isso. Só que a mais vantajosa para os acionistas é fazer o repasse imediato quando aumenta. E a Petrobras foi subordinada a uma lógica privatista de entrega que só interessa aos acionistas. É isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas vão entender. Bolsonaro vem com um papo, é o imposto. Porque não houve aumento de ICMS dos governadores, da maior parte dos governos em relação ao preço do combustível. Então por que aumentou se não aumentou o ICMS? Esse imposto sempre teve. Quando a gasolina custava R$2, tinha imposto. Não é aumento de imposto que está causando o aumento do combustível. Essa é a fuga do Bolsonaro, que ele precisa ter um discurso para alimentar a tropa dele. Mas isso não é a realidade. A realidade é um desmonte da Petrobras. E se você vai conversar com petroleiros e com gente, com entendidos do assunto, eles têm todo um estudo do que também foi a desnacionalização da cadeia. Se você, no Brasil, faz aquela política de uma cadeia nacionalizada que vai desde o poço do petróleo até o posto de combustível, se isso é controlado pela Petrobras, você fica menos refém também do preço do dólar internacional, menos refém das variações internacionais, você controla a cadeia como um todo. Agora, se você extrai o petróleo bruto e exporta para refinar em outro país, para depois importar a gasolina refinada, para vender para uma distribuidora privada que é da Shell, e a cadeia de postos totalmente privada, você entende? Você fica refém de outros atores econômicos.
Por exemplo, quando descobriu o pré-sal, foi criado um fundo soberano, que era você também ter um recurso próprio que poderia ser utilizado para a sociedade. Um recurso como parte dos ganhos do pré-sal. Eles acabaram com o fundo soberano, liquidaram o fundo soberano em 2019, já no governo Bolsonaro. O Temer começou com isso, mas o Bolsonaro que liquidou o fundo soberano para pagar serviço da dívida pública para o mercado financeiro. A Rússia tem um fundo soberano. Sabe o que a Rússia fez com o fundo soberano esse ano? Financiou a Sputnik, a vacina russa. É disso que nós estamos falando. Tem uma política de desmonte completo da Petrobras, da soberania do país sobre o setor de óleo e gás, e isso se expressa no descontrole de preço. Numa lógica privada, numa lógica de privatização, numa lógica de ganho para os acionistas. No fim do dia é isso que está em jogo. Tinha gente dizendo em 2018 que a eleição do Bolsonaro era para não afugentar os investidores do Brasil. Hoje, isso parece uma piada pronta. No ano passado, com Bolsonaro, o Brasil sofreu fuga recorde de capitais. 15 bilhões de dólares foram tirados do Brasil só entre janeiro e agosto. É o maior montante desde 1982. Eles diziam que o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o ajuste fiscal iam trazer a confiança dos investidores externos e trazer um manancial de investimento em dólar no Brasil. Pois é, essas previsões falharam completamente. Vamos falar o português claro. Quem é que vai hoje investir no Brasil? Um país com a pandemia descontrolada, com praticamente 2.000 mortos todos os dias, sem nenhuma perspectiva de sair da crise econômica, com desemprego recorde, com demanda deprimida, as famílias sem poder de consumo, empresas falindo à torto e à direito. Quem é que investe num país nessa situação? Bolsonaro deixou o Brasil sem rumo e sem previsibilidade. A gente precisa de uma política em que os recursos que entram e saem do país obedeçam uma diretriz pautada pelo nosso desenvolvimento e não por interesses da especulação financeira. O país precisa de uma política econômica com planejamento a longo prazo. Uma economia sem qualquer perspectiva de recuperação do poder de consumo das famílias e com a depressão do investimento público não traz nenhum horizonte. Desse jeito, vai continuar à mercê da especulação e com dólar em alta. O preço das coisas vai continuar subindo e a fome sempre à espreita. Hoje, a gente nem sabe que dia o auxílio vai voltar a ser pago, com quanto tempo e por qual valor. A gente não tem um plano nacional coerente de combate à pandemia. E não temos, nem de longe, qualquer tipo de planejamento de curto, médio, longo prazo para a recuperação econômica. O Brasil do Bolsonaro é um barco à deriva. E o nosso povo vive o drama de não saber o dia de amanhã e assustado com o aumento do custo de vida. Os mais pobres, mais uma vez, pagam o preço da irresponsabilidade do governo e no pior momento da pandemia. Mais do que nunca, derrotar Bolsonaro é uma questão de vida ou morte para o povo brasileiro. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.